O meia colombiano Índio Ramírez volta a citar o Goiás no seu Instagram e olha, atualizações envolvendo esse bom meio-campista, né, colombiano, ex-América Mineiro. Além disso, comentar sobre uma boa grana chegando nos cofres do Goiás, a transferência em definitivo do atacante de 28 anos de idade. E comentar também sobre o zagueiro Caetano, uma partida pelo Corinthians no Campeonato Paulista. Esses serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. No vídeo de hoje, mais cedo, eu falei sobre o interesse em um zagueiro do Palmeiras por parte da direção do Goiás, do Coritiba também para a sequência do ano. Deixar esse vídeo na tela final e a análise da vitória por 1-0, né, no clássico contra o Vila Nova neste último domingo, também na tela final. Fechado? Outro recado que eu quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, o Brasil Lava Rápido, para você dar uma ducha rápida aí no seu veículo por apenas R$11 nesse comecinho de semana. Isso mesmo, né? O Brasil Lava Rápido com 5 unidades espalhadas em Goiânia e também em Aparecida de Goiânia, sendo 3 delas só na Avenida Rio Verde. Você encontra também o Brasil Lava Rápido no Jardim América e outra unidade também no setor Leste Vila Nova. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Lembrando que você também pode entrar em contato pelo WhatsApp, o 62 992 42 29 10, o contato também do Brasil Lava Rápido, e pelo Instagram, quinta-feira, se eu não estiver enganado, mas ainda a gente aqui no Brasil não tinha confirmações em relação às suas cifras. Ele que foi vendido essa informação e agora novamente, né, algumas semanas depois, colocando novamente essa comemoração lá na Serrinha. Olha, já tinha muito tempo, acho que não sei se pode caminhar muito para frente. Se o Guto Ferreira não tiver a sua aprovação, dificilmente, né, esse negócio vai sair, mas no mínimo curioso, ele que vem fazendo a sua pré-temporada normalmente lá no futebol colombiano, onde o campeonato já começa, né, agora no finalzinho do mês. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre essa situação do Índio Ramírez, colocando várias coisas em alusão ao Goiás, né? Mesmo quando ele defendia o América Mineiro. Vai lembrar que ele não teve a sua opção de compra exercida no América, não consegui achar essa informação. Foram 33 partidas com 3 gols marcados e outra assistência. Na temporada passada, em 2021, né, foram apenas 4 jogos pelo Bahia, teve uma grave lesão, acabou ali tendo apenas, né, essas 4 oportunidades na sequência do ano. E em 2020, após uma boa passagem no Bahia no finalzinho do campeonato, com 11 partidas e 3 bolas na rede, o Bahia não exerceu a sua opção de compra, né? No final daquele ano de 2021, era de aproximadamente 5 milhões de reais. Hoje o Atlético Nacional topa sim um empréstimo com uma pequena compensação financeira, mas a prioridade é sim uma negociação em definitivo. Já procurei, já consultei muita gente, não consegui achar até quando vai o seu contrato lá no Atlético Nacional. A última informação, ainda lá na metade do ano de 2021, dava conta que seu contrato ia até junho de 2022. Com o empréstimo para o América Mineiro no ano passado, ele que é muito jovem, né, tem apenas 25 anos de idade ainda, acredito que no mínimo o seu vínculo vai até dezembro do ano que vem, até junho de 2024, né, já que lá na Colômbia eles utilizam aquele calendário europeu com a temporada encerrando na metade do ano. Quero saber a sua opinião sobre o Índio Ramírez, se você aceitaria ele no Goiás. Meia canhoto, de boa mobilidade, bons passes, finalizações também de longa distância, uma visão de jogo muito interessante. Gostaria sim de ver o Índio Ramírez aqui no Goiás, mas se não tiver a aprovação do Guto Ferreira, não tem muito o que fazer, né? E para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu quero falar sobre uma opção para a zaga do Goiás que, olha, ainda nem estreou na disputa do Campeonato Paulista. Estou falando sobre o zagueiro Caetano. Jovem atleta, 23 anos de idade, fez muito bem aquele lado esquerdo pelo Goiás, né, na disputa do Campeonato Brasileiro do ano passado, e até existia essa expectativa. O Corinthians liberou vários dos seus zagueiros no final do ano passado para o começo desse ano, permanecendo com os dois principais, né, o Gil e também o Balbuena, que não vem enfrentando grande fase assim nesse comecinho do ano. Até imaginava que o Caetano iria ganhar algumas possibilidades no começo da temporada, mesmo tendo a aprovação do técnico, né, o Fernando Lázaro, que chegou também no comecinho desse ano. Ele não fez nenhuma partida pelo Corinthians até aqui no Campeonato Paulista. Foram 5 partidas no total, todas elas ficando no banco de reservas, inclusive no clássico de ontem contra o São Paulo no Morumbi. Um jogador que estava nos planos do Goiás, essa informação do Globo Esporte, e também um jogador que iria ficar aqui no Verdão. Entretanto, com o interesse do Corinthians, né, que deu aquela possibilidade não só da sua renovação de contrato, que aconteceu, né, na semana passada, o seu vínculo que iria até fevereiro de 2024, ou seja, a partir do mês de agosto, o Caetano poderia firmar um pré-contrato gratuito com qualquer outra equipe para a sequência do ano de 2024. A diretoria do Corinthians, ainda no meio da última semana, agilizou esse processo e estendeu seu vínculo até dezembro do ano que vem. E existia essa expectativa dele ter mais possibilidades na zaga corintiana, algo que não vem acontecendo
até aqui na temporada. Com esse interesse do Goiás em um zagueiro pelo lado esquerdo do campo e também do próprio Caetano, que queria continuar no Verdão aqui no ano passado, não está descartado um eventual negócio após a disputa do Campeonato Paulista. Entretanto, tem o seguinte, o Corinthians tem poucos jogadores para aquela função de zaga. Se eu não estiver muito enganado aqui agora, eles têm apenas o Gil, Balbuena e também aquele Bruno Mendes, o zagueiro uruguaio. Eles já negociaram, por exemplo, o Raul Gustavo, que era um reserva imediato ali com o Bahia. Vários outros jogadores não continuaram nessa posição e o Caetano, né, sendo basicamente essa única opção pela zaga no lado esquerdo. Então a única possibilidade dele ficar meio que escanteado e buscar um novo rumo para a sequência, principalmente do Campeonato Brasileiro, é se o Corinthians não continuar eventualmente com o Fernando Lázaro ou a contratação de outros zagueiros mais experientes para a sequência do ano. Essa possibilidade também não está descartada. Até abrir aqui direitinho, segundo o Google, apenas o Balbuena, né, de 31 anos de idade, o uruguaio também, o Bruno Mendes, esse é o nome dele, e o Gil, né, e além do Caetano, ou seja, apenas 4 opções para a zaga do Corinthians. Nesse momento, negociar o jogador é algo inimaginável, mas para o Campeonato Brasileiro, como eu falei para vocês, se ele continuar escanteado, não tendo ali muitas oportunidades, até mesmo outras contratações de zagueiros pelo lado do Corinthians ou a não continuidade do Fernando Lázaro, o técnico corintiano, nesse momento, existe sim essa boa possibilidade dele ser emprestado aqui para o Verdão, apesar de não ser a prioridade do Corinthians, né? Até mesmo esse negócio com o Verdão não evoluiu no final do ano passado. Essa informação do Globo Esporte no comecinho, no mês de novembro, garantiu que ele estava nos planos da diretoria do Goiás, mas esbarrou em relação às intenções do Corinthians. Além de ter esse pequeno interesse naquele momento de continuar com o jogador, se fosse para repassar ele para uma outra equipe, seria em definitivo, né? E segundo o canal do Nicola, uma proposta próxima de 5 milhões de euros seria o necessário para tirar, né, o zagueirão do Corinthians em definitivo. Ele recebeu propostas do Braga, de Portugal, na metade do ano passado, e também do Atenas, entretanto, da Grécia, né? Entretanto, apenas propostas de empréstimo com uma opção de compra no final do ano, né? Não garantindo nenhuma quantia já de imediato, então por isso não foi aprovado. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Lembrando, né, não é uma informação que ele virá para o Goiás, e sim essa possibilidade. Caso ele não continue não tendo, né, oportunidades dentro da zaga do Corinthians, a contratação de outros zagueiros mais experientes ou a demissão do técnico atual, né, que gosta assim do Caetano, tanto é que ele prorrogou esse seu vínculo até dezembro de 2024, jogador que tem sim muita técnica, muita qualidade, é um excelente zagueiro, tem um futuro muito interessante pela frente, né, e esse o mais curioso, mesmo ele estando no Corinthians desde o comecinho do ano de 2018, ele não teve nenhuma oportunidade no elenco principal, no time de cima ele não fez nenhum jogo ainda, já foi repassado, por exemplo, para o Oeste, Coritiba, São Caetano, CRB, onde jogou muita bola na Série B de 2021 e pelo Goiás, mesmo assim, tendo seu contrato renovado, não fez nenhuma partida, curiosamente, com a equipe paulista. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Aqui na descrição do nosso vídeo vou deixar o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, ajudar a gente a chegar nessa marca de 1000 inscritos por lá, que já está bem próximo. Os outros vídeos, né, relacionados aqui do Verdão, o vídeo de hoje mais cedo falando sobre um zagueiro do Palmeiras na mira do Goiás, a análise do clássico diante Vila Nova, essa vitória por 1-0 e o link do nosso apoiador do canal, o Brasil Lava Rápido, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!